Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Frutos de oração. Quando nós pegarmos todos os dias que nós vivemos aqui, através de cada profeta, através de cada um que ministrou, se nós pegarmos cada tema, cada tópico que foi trabalhado, e a gente pensar que nós precisamos praticar tudo isso que nós aprendemos, a gente vai chegar a um resumo e uma conclusão, que é impossível ter tudo isso que nós recebemos sem uma vida de oração, sem uma vida de renúncia, sem uma vida de quebrantamento, sem uma vida de deixar no altar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos impede de avançar, de fluir. E irmãos, eu quero dizer algo muito forte para você e muito simples. Não tem segredo que você possa tentar desvendar através de situações que não seja através da oração. O problema é que nós estamos vivendo uma geração e um tempo aonde nós queremos estar confortáveis. A gente quer estar num ambiente confortável. E oração é ambiente de renúncia. Oração é ambiente de choro. Oração é ambiente aonde nós olhamos para nós mesmos como um grande espelho, e a gente olha para nós e a gente se depara com nós, com as nossas lamúrias, com as nossas lamentações. E a oração, ela revela o coração de Deus para nós. E aí nós começamos a agir diferente. A gente começa a falar diferente. Então essa manhã é uma manhã de súplicas a Deus. E uma manhã de expectativa de tudo aquilo que estamos vivendo. E de tudo aquilo que nós queremos viver para os próximos dias. No meio do ano nós temos os nossos próximos 6 dias de clamor. E nós estamos profetizando até o mês de junho. E o que nós queremos viver para os próximos dias, até os 6 meses, que chega ao meio do nosso ano. Qual é a sua expectativa, meu irmão? Você vai lavar a rede e você vai pôr de novo? Qual é a sua expectativa? A sua expectativa é uma expectativa de renúncia? Ou é uma expectativa onde nós vamos viver dentro de uma zona de conforto? Aonde está tudo bem, aonde eu não preciso de confronto e está tudo legal? E quando eu estava orando junto com o pastor Júnior durante esse propósito, eu ouvi uma voz muito forte ao meu coração e disse para o meu esposo: foi você que falou comigo? Ele disse: não, eu estou orando. Eu falei: você não falou nada para mim? Ele disse: não. Eu disse: amor, para um pouquinho. Ele disse: que foi, Vanessa? Está doida? Eu falei: não sei, acho que não. Ele falou: o que está acontecendo? Eu falei: não, doida eu não estou não, Júnior. Nós estamos orando. E veio uma voz, e essa voz é doce, é a voz do Espírito Santo. Porque quem ora sente a presença do Espírito Santo. E ele entende o mundo espiritual, ele também sabe quando não é o Espírito Santo. Ele também sabe quando algo chega e ele fala: epa, aqui não. Arrepia, dá uns negócios ruins, você fala: está amarrado em nome de Jesus. Porque quem ora tem sensibilidade no mundo espiritual. E veio uma voz muito doce e disse assim ao meu ouvido: Vanessa, você é fruto do quê? E aquilo tão simples ficou dentro de mim. Eu disse para o meu esposo: amor, você é fruto do quê? Ele olhou e disse: não estou entendendo nada. Falei: não, fala com Jesus mais e depois você me responde.
Vamos orar mais. E aí eu fui, Deus, então mostra para mim do que o Senhor quer falar comigo. Ele disse, Vanessa, você é fruto do quê? E eu parei para pensar e fiquei pensando, desde lá, os pastores foram ministrando tanto sobre isso. Ontem o pastor Adriano veio e fechou essa parte com chave de ouro. Se vocês prestaram atenção na sequência que foi ministrado, foi tratado desde lá, de quando nós éramos pequenos. O Senhor foi tratando através de cada pérola que cada pregador lançou aqui nesse altar. E ontem ele veio e fechou. E ele disse, fruto do que você é? Eu disse, bom Senhor, na minha infância, eu penso em algumas coisas, eu tive uma infância abençoada. Eu tive um pai abençoado com suas limitações, as suas situações, mas até os meus 13 anos eu tive um pai abençoado. Bom, eu tive uma mãe abençoada, eu tive irmãos abençoados. Eu tive uma casa que entre tantas lutas sobrevivemos. Bom Jesus, mas às vezes eu sou fruto de algumas decepções que eu vivi durante esses longos dos meus 40 anos. Bom Jesus, eu sou fruto de dores que foram causadas na minha alma, no meu coração. Eu também sou fruto de alguns medos. Muitos medos eu tenho ainda. Medos de muitas coisas. Medos de algumas decisões. Porque lá atrás eu tomei algumas decisões e eu achava que era tão certo, que era tão correto. E não foi, não deu certo, deu errado. Isso me bloqueou, isso me travou. E olha que interessante, irmãos. Foi no nosso período de 12 dias de clamor. E eu não sabia. Ontem o pastor disse, sobre o que você vai ministrar? Eu falei, sobre o que o pastor Adriano está falando. Deus está confirmando a minha mensagem. E eu disse, sobre minhas dores, Senhor. E algumas delas me travaram. Bom Deus, eu sou fruto de alguns pensamentos errados também. Pensamentos que passam, que não deveria pensar. E de repente eu falo, por que eu fui pensar nisso? Por que eu desejei isso? Por que eu quis isso? Das palavras liberadas da minha boca, são frutos que são lançados na terra, são sementes. Muitas vezes, você é fruto de uma família disfuncional, desestruturada. Você foi criado numa família disfuncional, irmão, que não tinha regra para muitas coisas. E você hoje é fruto de muitas situações que essa família disfuncional gerou sobre a tua vida. E que gerou em você um caráter, um comportamento desvirtuado. E aí você começa a pensar aqui comigo, agora irmão, pensa um pouquinho, porque eu respondi para o Senhor quando Ele me fez essa pergunta. Humanamente falando, sobre o que eu vivi, sobre a minha história, um pouquinho de quem eu sou. Mas agora responda para você. Você é fruto do quê? Você é fruto de uma decepção? Você é fruto de uma gestação indesejável? Você é fruto de palavras de maldição? Ontem o pastor Adriano disse algo muito forte e é sobre isso mesmo. Ontem eu declarei sobre a minha geração, sobre a minha descendência. Pai, as sementes que os meus antepassados semearam, eu não sei. Foram sementes ruins mesmo, foram sementes más mesmo. Foram sementes que não produziram bons frutos nessa terra. Mas a minha semente, eu e meu marido, eu e minha casa hoje, a partir de agora, nós estamos renunciando tudo aquilo que desagrada, estamos lançando sementes novas. Vocês se lembram lá semana passada que eu falei sobre isso? Sobre colhermos do fruto, orarmos e dizer, Senhor, eu quero colher esse fruto rápido. Porque esse fruto que eu estou colhendo, ele é ruim, ele é amargo. Sabe por quê? Porque eu fiz uma semeadora ruim. Então me ajuda a colher rápido, porque eu quero fazer novas semeaduras. Lembra disso? Então onde o Senhor confirmou. Então eu não sei se você veio dessa família disfuncional. Uma família que só liberava palavras de maldição, palavras contrárias. Você não vai dar certo, você é um burro, você nasceu para dar errado. Olha aí o que você está fazendo de novo. De novo deu errado com você.
Eu não sei fruto do que você é. De confusão, de contenda, uma família que briga, uma família que quebra o pau, uma família que é totalmente desestruturada. Eu não sei fruto do que você é, meu irmão. Eu não sei se você é fruto de uma religiosidade. De repente você está aqui me ouvindo e você foi criado num berço evangélico, cristão. E você diz: pastora, mesmo sendo criado num ambiente cristão, a minha família era uma família disfuncional. Sabe por quê? Porque nós vivemos muito tempo debaixo de religiosidade e julgo. E esquecemos do verdadeiro Cristo, do Cristo que transforma o caráter, a posição, a fala, o agir, o caminhar, o andar. E é essa família que você foi construída. Então você é fruto do quê, meu irmão? Faça um resumo aí, pense um pouquinho sobre a tua história. Mas agora eu quero trazer para você e eu quero entrar dentro da minha mensagem, a qual o Senhor ministrou o meu coração, e eu quero falar com você sobre o profeta Elias. E nós já vamos ler o texto bíblico que eu quero partilhar com você. Nós somos frutos de tudo isso que o mundo causou em nós. Frutos de tantas situações que te trouxeram até aqui. Bem ou mal você está aqui. Bem ou mal você está respirando, você está vivendo. Se arrastando, chorando, gemendo. Quantos que entraram num casamento que não tiveram um cursinho para casar? Hoje uma mulher engravida e ela tem cursos para poder cuidar do bebê. Ela sabe, ela participa de palestras, ela tem cuidados de psicólogos. Porque a gestação é desafiadora e depois quando nasce o bebê, mais desafiador ainda. E gerar e criar e dar direção a um filho, mais desafiador ainda. Hoje nós temos vários lugares que dão apoio a isso tudo, mas antigamente não tinha. Quantas mulheres que sofreram depressão pós-parto e nem cura tiveram, porque não sabia nem o que era isso. Falavam que a mulher era louca. Mulher está louca. Quando ela olhava para o bebê e ela não queria segurar o bebê no colo, e ela olhava para a criança e ela queria jogar a criança longe, as pessoas chamavam ela de louca. Isso não é loucura, isso é uma depressão pós-parto, que precisa de cuidados. Mas não tinha. Então nós somos frutos, irmãos, de uma garra. A gente foi, chegou até aqui. A gente foi lutando, a gente foi vencendo nossos dramas. E aí nasce os filhos, a gente vence, a gente cria os filhos. Depois a gente vence, daí vem os netos. E aí a gente vai vendo, e alguns frutos vão se repetindo. Algumas ações vão se repetindo dentro do nosso convívio. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o que é estar no fruto da oração. O fruto da oração, ele move o coração de Deus. O fruto da oração, ele renuncia a todo esse passado que eu citei para você. O fruto da oração, ele quebra todo jugo, ele despedaça todas as obras das trevas. O fruto da oração nos traz para perto do coração do Pai. E aí nós começamos a desfrutar, sabe do quê? De várias renúncias, de palavras que eram liberadas de maldição. Sabe o que a gente desfruta? De palavras proféticas. Você recebeu palavras proféticas? Então agora você precisa ter uma vida de oração para poder colocá-la em prática. Porque profecia sem atitude não tem valor nenhum. Profecia sem renúncia não tem como ela ter efeito na sua vida. Sabe por que tem um monte de crente frustrado, decepcionado, querendo abandonar Jesus, a igreja, o pastor, e tudo que tem ao redor dele? Porque ele recebeu uma palavra profética, ele recebeu uma palavra de destino, e ele achou que aquela palavra apenas estava tudo resolvido. Mas ele não orou sobre essa palavra, ele não profetizou sobre essa palavra. E eu vou falar com vocês sobre este homem chamado Elias, sobre algumas características, alguns cenários que envolviam a vida deste homem, e que nos dá legitimidade, que nos dá conhecimento, autoridade, para a gente desenvolvermos, irmãos, comportamentos que vai fazer com que essas palavras proféticas venham se tornar frutíferas em nossas vidas. Palavras proféticas que morreram,
Você é fruto de um coração contrito e quebrantado. Mas que jeito, pastora, que eu sou fruto disso se meu coração é duro? Se eu não sou quebrantado? Eu gosto de brincar com o pessoal que eu disse, está com o coração muito peludo, né, irmão? Coração ruim. Eu não perdoo mesmo. Eu não dou segunda oportunidade mesmo. Não quero mais saber. Nós entendemos que alguns ciclos precisam ser encerrados. E ponto final. Queira nós ou não, vai ter que ser encerrado. Toque no seu irmão e diga para ele assim, você querendo ou não, alguns ciclos terão que ser encerrados. Uma vida de constância, uma vida de propósito, uma vida com destino, de olhares que enxergam além das dores e frustrações, de decisões pautadas nas Escrituras e decisões pautadas na oração. Abra a sua Bíblia agora, no livro de Tiago. Nós vamos ler capítulo 5, versículo 17. Esse Tiago que fala aqui é Tiago, irmão de Jesus. Este homem, eu imagino que quando ele escreve isso, é porque tinha algo muito forte na vida desse profeta, sim ou não? Quando Tiago, irmão de Jesus, porque não existe só um Tiago na Bíblia. Então eu quero que você entenda que esse Tiago que escreve isso é o irmão de Jesus. E eu penso que para ele chegar a essa conclusão e fazer um pensamento, uma escritura dessa, é porque realmente esse profeta era tudo isso. Mas olha que interessante, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 18. Uma leitura um pouquinho mais extensa, mas você precisa estar prestando atenção na leitura para você entender aquilo que o Senhor ministrou comigo. Então preste atenção na leitura que nós vamos fazer para que você possa compreender. 1 Reis capítulo 17, versículo 30 em diante. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, na medida para a semeadura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse novamente: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu até o rego. Chegando-se a hora da oferta de manjares, o profeta Elias se aproximou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando viu isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias lhes disse:
lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez ele disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobe do mar. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e foi correndo ao encontro de Acabe até a entrada de Jezreel. Pois bem, aqui nós temos uma história muito linda. Você sabe, irmãos, que o profeta Elias, ele foi considerado um dos grandes profetas da Bíblia. Sabe por quê? Porque existem vários cenários que envolvem a vida desse profeta. O profeta Elias, ele é enviado no território do inimigo para confrontar o inimigo. O profeta Elias, ele é sustentado por uma viúva. O profeta Elias, ele vai até o Carmelo para a batalha dos deuses. O profeta Elias, ele é levantado num tempo muito parecido com o que nós estamos vivendo nos dias atuais. O profeta Elias é levantado num tempo onde o povo estava dobrado diante de um Deus chamado Baal. E este Deus chamado Baal era o Deus da riqueza, era o Deus da prosperidade. E a Bíblia conta para nós que esse povo estava em ruína. Sabe por quê? Porque de tudo que eles colhiam, de todo o fruto que eles tinham, eles davam toda a glória a este Deus. Eles prestavam o culto a este Deus, ou seja, o Deus deles era Baal. E o Deus deles era a riqueza. O Deus deles era o dinheiro, e tudo que eles tinham, eles depositavam ali. Só que o profeta Elias é levantado num tempo onde este povo está em crise, numa crise econômica, social, numa crise onde todo aquele povo está envolvido. Preste atenção em algo: não tem como descer chuva antes que venha o fogo. E aí você diz para mim: mas por que, pastora, que não tem como vir chuva antes que venha o fogo? Sabe por quê? Porque primeiro Elias diz que vai vir fogo, porque o fogo é o fogo consumidor, que consome todo o pecado, toda a impureza, toda a altivez, toda a avareza. É impossível você viver as promessas e você viver as palavras proféticas sem antes renunciar ao pecado. Sabe por que vem fogo primeiro, irmão? Porque é no fogo que são queimados tudo aquilo que a gente carrega de imundícia dentro de nós. É no fogo que nós é provado. É no fogo que nós é esfregado. É no fogo que a gente deixa tudo para trás. Não tem como. Pare agora de orar dizendo: Senhor, eu quero chuva, eu quero milagre, eu quero milagre. Primeiro você ora: Senhor, queima tudo que não presta, queima toda a impureza, tira tudo que não tem agradado o teu coração, vai arrancando, Espírito Santo, manda o teu fogo. Quando Elias faz a oração, você imagina que loucura. O povo deve olhar para Elias e falar: ô, tá doido, não é possível, olha tudo que nós estamos vivendo. Esse profeta vem aqui pedir fogo primeiro.
Então a primeira coisa que eu vejo aqui, nessa oração de Elias, vamos lá no versículo 1 do capítulo 18, rapidinho, só para você entender uma coisa. Que quando você for orar a partir de agora, primeira coisa que Elias teve e que moveu e aconteceu todos esses milagres, foi que Elias orou sobre a promessa de Deus. Deus entregou uma promessa para você? Então você tem que saber orar, você tem que orar sobre a promessa. Deus disse, Ele não é homem para que minta. O Senhor falou, então Ele vai cumprir. Versículo 1 diz assim, ó, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, porque enviarei chuva sobre a terra. Ou seja, quando Elias faz a oração, ele já sabia, porque tinha uma promessa. Mas Elias decide fazer a oração pedindo fogo, porque ele sabia que aquele povo estava longe do propósito. Porque eles estavam colocando um Deus, que é o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus que nós precisamos provar para as pessoas quem nós somos. O Deus dessa geração. Pastora, você é contra redes sociais? Não, irmãos, tem um monte de gente aqui que veio através disso. Rede social é uma bênção, mas tem que saber ser usada. Uma geração onde nós estamos mais preocupados com os holofotes, com a fama, com tudo aquilo que a gleba está nos envolvendo. Quando eu falo gleba, não estou falando da nossa região não, tá, irmãos? Estou falando da gleba, de um contexto geral. Como que eu tenho que ser? Tem tantos posicionamentos. A gente sabe a etiqueta de tudo, irmãos. A gente sabe o lado do garfo, o lado da faca. Mas a gente não sabe o lado que está o diabo, o lado que está Deus. A gente está vivendo uma geração tão fútil, tão pequena, tão vazia. Por isso que a gente fica tão assim, quando a gente olha umas coisas que o povo está falando de Jesus e da Bíblia, a gente fala, uau. A gente olha lá e fala, nossa, mas esse falou o que eu nunca tinha ouvido. Mentira, irmão, você já veio na igreja, você já ouviu trocentas vezes, mas você achou bonito porque ele é famoso. Teu pastor já tinha falado um monte de vezes na pregação. Deus já tinha usado a irmã lá na oração para falar com você. Aí o irmão, o cara que é tão famoso, falou, ai, ele me deu uma chave. Que chave, irmão? Se a chave está aqui, que é na Bíblia, a tua chave está aqui. Ah, mas ele me deu uma chave, pastor. Ah, você só descobriu ela agora. Se você tivesse dobrado teu joelho antes e ido para a palavra, você já tinha descoberto essa chave, meu irmão. Você já tinha entendido que tem uma oração sobre uma palavra. O Senhor deu uma palavra. O que diz a Bíblia? Que quando Ele fala, quando Deus dá uma palavra para o profeta, Ele ora sobre a promessa. Sabe por que nós não tem bênção? Porque a gente não sabe orar sobre a promessa liberada. Senhor, Tu liberastes uma palavra. Sobre uma promessa tem um decreto. Sobre uma promessa foi liberado algo sobre a minha casa. Então sobre essa promessa eu profetizo, vai chover. Sobre essa promessa vai chover. Mas se tiver que mandar fogo antes para consumir aqui, consome, Pai. Tudo que desagrada o teu coração. Então a primeira coisa que você precisa entender para praticar tudo isso que você está vivendo nesses 6 dias é orar sobre uma promessa. Segunda coisa que Elias faz, ele orou com base no sacrifício do pecado. Vai lá no versículo 24 do capítulo 18. Olha lá comigo para você ver que interessante. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Então invocai o nome do vosso Deus. Vosso Deus em minúsculo. E eu invocarei o nome o Deus que responder com fogo é que é Deus. Todo o povo respondeu. É boa esta palavra. Olha o que ele está dizendo aqui. Vamos fazer uma disputa aí? Você apresenta o teu Deus, que eu apresento o meu. E aquele que responder com fogo é o Deus que é o Deus verdadeiro. Parte B do versículo.
Todo o povo respondeu. Diga comigo assim. É boa essa palavra. Diga, é boa, pastora, esta palavra. Quando o profeta, ele convoca e ele diz: vocês estão falando desse Deus de vocês, mas eu vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro. Sabe, irmãos, chegou a hora da igreja de Cristo se posicionar na terra. Chegou a hora da gente olhar para a terra e dizer assim: vocês estão gritando aí fora, vocês estão dizendo que vai ser o pior ano da nossa vida, vocês estão gritando que o Deus de vocês é o que domina este mundo, mas eu vou gritar aqui: o meu Deus, o Santo de Israel, o Deus de gerações e povos, é o meu Deus, e Ele vai responder. Irmãos, Ele está respondendo, e esse Deus está respondendo com fogo. Presta atenção, irmãos, o que está acontecendo. E Ele vai começar a responder. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Irmãos, nós podemos comer o melhor dessa terra e nós vamos. Nós podemos andar no melhor carro e nós vamos. Nós podemos fazer as melhores viagens e nós vamos. Nós podemos vestir a melhor roupa e nós vamos. Mas, irmãos, eu vim aqui como profeta de Deus dizer para a igreja: nós não podemos nos apartar da soberania e da poderosa mão de Deus. Não se esqueça do Deus de Israel. Não se esqueça que Ele, antes de mandar chuva, Ele vai responder com fogo. Não questione quando o fogo chegar. Não questione quando você olhar e dizer: pastora, está doendo. Meu irmão, você está sendo forjado para a guerra. Não tem como ser soldado sem ser forjado. Não tem como. A Bíblia diz: se no dia da tua angústia te mostrares frouxa, a sua fé será pequena. Uma crentaiada frouxo. Não quero mais saber da igreja. Não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber do ministério. Falaram tal coisa, eu estou desistindo. Irmão, não desista. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho não é para os fracos mesmo. O evangelho não é para os frouxos. O evangelho é para os guerreiros. O evangelho é para aqueles que têm fome e sede de Deus. O evangelho é para aqueles que têm fome e sede da palavra. Para aqueles que renunciam à sua carne. Ele orou com base no sacrifício do pecado. Antes da água você precisa de fogo para consumir. Se não enfrentarmos o nosso próprio pecado, as bênçãos de Deus são retidas e a chuva não vem. Nem tudo que está dando certo é certo. Irmãos, a gente tem uma mania boba de olhar para uma pessoa, para uma situação e falar assim: nossa, está dando tão certo para fulano. Nem tudo que está dando certo é certo. Tem coisa que está dando certo, mas que é errado. E que lá na frente a fatura vai chegar. Então continua devagarzinho, fazendo bem certinho, irmão. Continua devagarzinho, sem olhar para esses certos estrondosos, sem olhar para esse certo que você está olhando e falando: mas é certo. E aí o Senhor está falando: eu estou reprovando, filho. Tu não está vendo os bastidores. Eu estou reprovando, filho. Tu não está vendo aonde coloca os pés, filho. Tu não está vendo aonde está tocando a mão. Eu estou vendo, filho. Vai devagarzinho, irmão, no certo, mas no certo que é certo. Vai devagarzinho, vai subindo degrauzinho por degrauzinho, que aí sabe o que vai acontecer? Quando acontecer o certo, você vai olhar e vai dizer assim: é verdade, Jesus, deu certo porque era certo. Deu certo porque o Senhor honrou aquilo que eu estava fazendo, porque estava no centro da tua vontade. Terceiro, Elias orou ao Deus da aliança. Versículo 36. Olha aqui que lindo. Versículo 36. Chegando-se a hora da oferta de manjares, o profeta de Elias se aproximou e disse: o Senhor Deus
Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê o pastor orando, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, você acha que já passou esse tempo, né? Você acha que é cafono? Nossa, pastora, isso daí eu orava quando eu me converti. Ei, irmão, tá precisando ler Bíblia, hein? Tá precisando ir para o joelho, hein, irmão? Tá precisando ficar pertinho do pai, hein, irmão? Sabe quando que Elias fala isso? Quando ele descobre que tem uma aliança. Sabe o que ele está dizendo aqui, ó? Olha o que ele está dizendo. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. O profeta está dizendo, ele está clamando a um Deus de aliança. E quem é o Deus de aliança? É o Deus que fez aliança com este povo e que fez aliança com a quadrangular Palhano. É o Deus que fez aliança com a Irani. É o Deus que fez a aliança com a Maria. É o Deus que fez a aliança com Jacó. É o Deus que fez aliança com o Ricardo. É o Deus que fez aliança com você que está em casa. É o Deus que fez aliança com o povo dele, irmãos. E quando um pastor ora, a gente até tira sarro. Ei, irmão, Elias estava orando, sabe, dizendo, eu estou orando sobre uma aliança. Deixa eu dizer para você, quando nós oramos com o Deus da aliança, a gente se dobra diante dele, e a gente diz, fogo consumidor, consome tudo que não presta. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que foi, que é e que sempre será, consome tudo que não presta. E aí sabe o que acontece, irmãos? As bênçãos começam a ser derramadas. Elias ora a este Deus da aliança, e não a Nabal. Apesar do pecado, o povo ainda era o povo que Deus tinha uma aliança com eles. Sabe, irmãos, apesar dos nossos pecados, esse Deus ainda tem aliança conosco. Apesar das nossas falhas, esse Deus ainda tem aliança conosco. Apesar das nossas quedas, esse Deus ainda tem aliança conosco. Por isso que ele invoca o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Apesar das nossas limitações e fraquezas, Deus nos considera o seu povo. Toque no irmão que está do seu lado e diga para ele, Deus tem uma aliança contigo. Diga para o seu irmão, ele ainda te considera, viu? Sabe, irmãos, você já escutou isso? E como é difícil, né? Você escutar alguém que você ama muito dizer assim, estou chateado, a partir de hoje não te considero mais. Já ouviu isso? Dói, irmãos. Sabe por quê? Porque nós amamos. E quando alguém diz assim, não te considero mais, isso nos machuca. Mas o interessante é que esse Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jacó, ele é o Deus que você cai, você falha, você peca, ele olha para você e diz assim, ainda te considero. Ele olha para você e fala assim, vai dar tudo certo, cara. Você é meio forgadinho, mas vai dar certo. Ele olha para você e fala assim, puxa vida, eu estava crendo que dessa vez você ia, mas de novo você caiu. Aí ele olha e fala assim, eu ainda te considero. Sabe, irmãos, ser considerado pelos homens é uma coisa, ser reconhecido pelos homens é uma coisa. Os homens dizer assim, como você fala bem. Você entra numa audiência como advogado e você faz aquela explanação. Você convence o juiz. Você convence todo mundo que você é o cara. Porque você estudou. Você tem doutorado, mestrado. E aí você se tornou um advogado de ponta. Aí você entra naquela audiência e você domina toda aquela audiência. Você sai como o que venceu. Você se torna um médico. E você entra no consultório,
você atende o paciente, daí uma emergência chega e você olha, preciso correr para o centro cirúrgico. Aí você abre aquele corpo, você abre aquele coração, você abre algum órgão que você precisa operar. E aí, com todo o seu conhecimento, com toda a ciência, você vai lá e, tão bonito, você realiza uma cirurgia de sucesso. Aí o paciente vive, você sai lá na onde estão os familiares angustiados e diz assim: a cirurgia foi um sucesso. E aí você se torna reconhecido. Você se torna uma pessoa de ponta. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Ser reconhecido pelo céu faz toda a diferença. Quando eu dobro o meu joelho e papai diz assim: ei, silêncio. Eu escutei uma voz. Tem alguém falando comigo. Espera aí. Eu escutei essa voz. E essa voz eu reconheço. Quem está falando comigo? Já sei. É o Mateus. Mateus está falando comigo. Ei, já sei. Ana Paula está falando comigo. Eu preciso entrar em ação. Porque ela está liberando uma palavra sobre uma promessa que eu fiz lá atrás para ela. E sobre essa promessa, ela é tão forte que eu preciso liberar a promessa. Eu preciso liberar. Quarta coisa, a glória de Deus. Sabe o que esse homem faz? Ele faz uma oração para que a glória de Deus fosse manifesta. Sabe qual é a nossa oração? Jesus me dá isso, Jesus faz aquilo, Jesus eu preciso, Jesus eu quero, Jesus me dá, Jesus eu preciso. E aí a gente esquece de fazer uma oração assim: Pai, manifesta a tua glória na terra. Pai, manifesta a tua clareza no meio da escuridão. Pai, manifesta a luz no meio das trevas. A gente esquece de fazer a oração inteligente. A gente esquece. Profeta Elias, irmãos, ele faz uma oração inteligente. Ele faz uma oração para não manifestar ele. Não é o profeta, não é sobre o homem. Quando o profeta ora, ele faz uma oração para a manifestação de Deus na terra. Ele faz uma oração para que se manifeste o Deus poderoso. Esse é o quarto. Vamos lá, eu preciso terminar e eu vou terminar. O profeta faz uma oração para uma ação do ministério da palavra de Deus. Sabe o que essa oração do versículo 36 ele está fazendo? Ele está fazendo aqui como uma confirmação. Ele está repetindo um certo ato, dizendo: olha, a palavra é sobre a palavra, é sobre a promessa, é sobre esta ação da palavra de Deus. A palavra, ela tem que ter ação em nossa vida. E para ter oração, a ação ela tem que ter oração. Então eu oro e ela tem ação, ela tem um mover na minha vida. A oração por conversões genuínas, versículo 37, respondeu-me o Senhor: responda-me, para que este povo, olha aí, irmãos, reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração para ti. Você tem orado para salvação em Londrina? Você tem orado por salvação na tua rua? Você tem orado por salvação nos hospitais? Você tem orado para que a Avenida Maringá com Faria Lima seja conhecida em Londrina? Não por um povo que seja bonito, elegante, que nós é mesmo. Desculpa a sinceridade. Ô igreja, gente bonita, elegante, cheirosa. Não é sobre isso. Você tem orado como o profeta Elias orou aqui no versículo 37? Olha o que ele ora, irmãos. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração para ti. Ou seja, irmão, chegou a hora de você orar pela tua casa. Chegou a hora de nós sinalizarmos essa rua. Chegou a hora de nós sinalizarmos a frente dessa igreja. Sabe que jeito? Oração! Já está tudo aí, ó. O nome está aí, a programação está aí, está tudo aí, irmão. Tudo que nós tínhamos para fazer, nós já fizemos. Agora está faltando a chave, pastor. Oração. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: eu vou soletrar para
para ver se você entende. Fala para ele assim: oração. Diga para ele: oração. Elias ora com humildade. Versículo 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos. Atitude de humilhação traz exaltação. Quando eu me humilho, o Senhor exalta. Quando eu me deixo ser humilhado, o Senhor vem e traz exaltação. Sabe qual é o problema? A gente quer começar lá de cima. É por isso que nós estamos fracassando. Porque para você ter resultado como Elias teve, você precisa colocar o teu rosto no pó, meu irmão. Você precisa colocar o teu rostinho no joelho. Entre os joelhos. Sabe por quê? Porque entre os joelhos você não consegue olhar nem do lado esquerdo nem do direito, pastor Edilei. Entre os joelhos você só consegue olhar para baixo. Entre os joelhos não tem como olhar nem para um lado nem para o outro. Entre os joelhos eu só olho para baixo. E aí quanto mais eu olho para baixo, mais Deus me exalta. Quanto mais eu olho para baixo, mais Ele glorifica o nome dEle na minha vida. Ei, eu preciso falar isso que o Senhor ministrou. Não adianta trocar Baal de lugar. Não adianta trocar a roupagem de Baal. Não adianta dar outros nomes a Baal. Está trocando de roupagem, irmão? Está colocando Baal em outro lugar? Não, pastora, sou mais idólatra não. O que você está idolatrando aí na tua vida? Quem que é o teu Baal? O Senhor falou comigo, irmãos. Na hora que Ele ministrou o meu ouvido. Você é resultado do quê? Você é resultado do quê? Não adianta trocar Baal de lugar. Baal tem que ser expulso da sua vida. Baal não pode mais reinar na sua casa. Baal não pode mais entrar no teu quarto. Baal não pode mais entrar na tua sala. Baal não pode mais sentar no teu carro. Ele não pode sentar no banco passageiro. Baal não pode mais entrar nessa igreja. Baal não pode entrar mais nas nossas vidas. Está até bonitinho. A roupa é até de grife. Vai até no melhor cabeleireiro de Londrina. Mas a mente é impura, contaminada, destruída. Hoje o Senhor convoca a igreja de Cristo na terra. Não troque só mais a roupa de Baal. Não mude só Baal de lugar mais. Tire ele da sua vida. Arranque ele da sua geração. O Deus de Elias é o Deus que restaura a nossa vida. Irmãos, comece a subir. 8º lugar, Elias ora com perseverança. Quantas vezes que ele manda o moço ir lá e ver? Quantas vezes, irmãos? 7 vezes. Você já desistiu na segunda. Elias, sobre uma palavra e uma promessa, ele ora. Ele sabia que ia vir a chuva. E sabe o que Elias faz? Manda um moço ir. Ele diz: ó Elias, eu até vi, mas é uma mão, parece que é, acho que meio pequena, sei lá. Será, Elias? Você não está doido não? Sabe quando as pessoas olhar e você falar sobre uma promessa de Deus, e as pessoas olhar e dizer assim: mas essa mãozinha aí, essa mãozinha não é nada. Aí você vai olhar e dizer: não, eu estou orando sobre uma promessa. E a promessa eu já vi, é uma grande mão de um homem, a mão de um grande homem que vem com chuva. Eu vejo uma grande mão. E por último, Elias ora com fé. Versículo 45. Entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento,
E caiu. Diga comigo, caiu. Diga comigo, caiu. Uma grande chuva sobre a terra. Se coloque em pé em nome de Jesus. Jesus quer